Bom, eu estou aqui com o Ian Boixá, que é um caro amigo meu, que também trabalha no Iraque e sabe tudo, né? Já vivenciou situações como essa. Eu queria te perguntar, Ian, o que situações como essa foto te representam para você? O que te traz isso tudo? Acho que uma foto como essa, a primeira coisa que me vem à cabeça são os dilemas éticos que a gente enfrenta cobrindo uma situação como essa. Se você pensar em Convenção de Genebra, pensar em todos os acordos internacionais que foram feitos em respeito à guerra e às convenções de guerra, quando você chega no campo, quando você chega no momento, eu acho que o pragmatismo acaba jogando tudo isso por terra, né? A realidade que a gente encontra é muito mais dura e muito menos bonita e muito menos honrada do que a gente ouve falar, do que os textos das convenções e do que o pessoal da ONU e de que jornalistas e estrategistas que estão longe do campo de batalha dizem, né? Uhum. A guerra do Iraque teve um componente importante nesse sentido por conta de que várias violações de guerra ocorreram, mas elas acabaram sendo colocadas de lado porque havia um inimigo maior, que era um inimigo que encarnava o mal na terra, que era o Estado Islâmico. Uhum. Por conta disso, uma série de crimes de guerra foram cometidos sem que nós tivéssemos espaço para retratar, sem que nós pudéssemos retratar, e que muitas vezes nós mesmos, jornalistas, acabamos relevando todos esses crimes para conseguirmos trabalhar. Bom, essa foto você vivenciou isso mais de 1000 vezes, provavelmente. Um soldado da Polícia Federal do Iraque com um suspeito, até aquele momento suspeito, de ser membro do Estado Islâmico, que o final dele, a gente sabe que muitos deles eram executados a queima-roupa a poucos metros de segundos e minutos depois que nós vimos isso acontecendo. Uma coisa que eu queria te perguntar, como é que hoje fala-se muito da imparcialidade ou da isenção do jornalista nesse lugar? Nós somos cobrados de imparcialidade e, ao mesmo tempo, nós precisamos exercer isenção. Numa situação como essa, por exemplo, eu sinto que os soldados lá, o que eles esperam, falam assim, olha, eu estou cometendo um crime. Eles sabem que estão cometendo um crime. De alguma forma, eles sabem que nós vamos falar sobre isso. A única coisa que eles, naquele momento, eles não querem ser moralizados. Como é que você vê isso? Como é que você lida com isso, cara? Eu acho um pouco complicado, eu concordo contigo. Às vezes eu nem sei, ele sabe que ele está cometendo um crime sob uma ótica ocidental. Uhum. Não sei se ele considera um crime ou se ele acredita que os pares dele, no ambiente onde ele vive, ele está cometendo um crime. Eu acho que na cabeça dele, ele não está cometendo um crime. Acho que ele não entende isso como crime, executar alguém que é um inimigo para ele. Não imagino que seja um crime para essas pessoas, entende? É a justiça. Eu acho que é justiça. Eu acho que é justiça. E acho que a ideia da culpa, do crime, é uma ideia que ele vê como extremamente ocidentalizada e ele vê provavelmente com um pouco de... Pô, o nego não sabe o que está acontecendo aqui, né? É uma relação complexa para mim, eu vou te ser bem sincero. Uhum. Eu tive situações como essa, tive uma em que um major me perguntava se ele devia matar o cara ou não, o que eu achava. Ele dizia para mim que ele tinha cheiro de ISIS, eu tentava... Ele me perguntava, pô, porque ele colocou a decisão nas suas mãos. Nas minhas mãos. Falou, só decide o que vai acontecer com ele. Ele falou assim, o que tu acha? Matamos ou não matamos e tal? E eu dizia, não, olha, acho que não sei, acho que o cara é um... Você fica numa situação, obviamente eu não ia dizer que mata o cara, ou não, mas ao mesmo tempo existem uma série de pequenas camadas ali em que essa noção de justiça, ela também começa a ficar um pouco borrada em alguns momentos, né? Sim. Para quem está ali naquele momento. Acho que daqui de fora é fácil fazer o julgamento, muito fácil. Isso me remete agora a uma história, que é do Ed Adams, no Vietnã, quando ele fotografou policial Vietcong dando um tiro na cabeça de um militante do Khmer Rouge. E que depois o próprio Ed Adams defendeu o soldado americano que migrou para os Estados Unidos e acabou morrendo nos Estados Unidos. Só que quando descobriram que ele morava nos Estados Unidos, fez então uma campanha condenando ele. E o Ed Adams se colocou como assim, arrependido de ter feito aquela foto. Foi assim, vocês estão culpando um herói. E isso no campo, eu já vivi um caso de uma pessoa que ele torturava durante a noite, na casa em que nós estávamos, e durante o dia ele salvava as crianças. O objetivo dele era salvar as crianças. Como é que você vê, como é que você vive isso, essa coisa da imparcialidade, da isenção e essa mistura de emoção que nós temos lá?
É difícil, eu acho, determinar o que é imparcialidade e o que é isenção na nossa profissão, né? O que eu tento, no meu trabalho, pelo menos, tentar não seguir o discurso predominante e extremamente maniqueísta que se colocou para o jornalismo, principalmente para o jornalismo de conflito, né? Que hoje é uma discussão absolutamente maniqueísta, quase sempre, do bem contra o mal. E esse caso que você está citando, do cara que tortura de noite e ajuda as crianças de dia, é um exemplo claro de que existem muitas nuances entre o bem e o mal, né? E definir o que é bem e o mal é algo extremamente complexo. Eu tenho uma visão sobre o Estado Islâmico, que eu sei que difere da sua, que eu acredito que o Estado Islâmico não é resultado só de um bando de louco. Eu acho que tem um componente socioeconômico no Estado Islâmico que me faz entender aquela loucura de alguma forma. Então não difere tanto. Eu acho parecido com isso. Então eu consigo entender bastante aquelas pessoas ali dentro de um contexto mais amplo, né? Mas quando você pega um cara que faz aquelas barbaridades, ele desumaniza tudo, né? Por exemplo, eu já recebi... É muito difícil, eu acho. Eu já recebi convites de ir para a Síria e fotografar os Beatles, né, os ingleses que estão lá e que torturaram, né, os nossos amigos, os nossos colegas e amigos, né, e que no final das contas mataram James Foley, que era um querido amigo meu, né, e eu recusei. Eu falei, olha, para mim, se eu fosse lá, eu sinto que seria demais. Porque eu gostaria de ver aquela... Assim, para mim, eu acho que o mundo seria mais fácil se eles tivessem morrido como todos os outros. Que nós acho não tivéssemos... Sabe, assim, como pessoa amigo do Jim, eu sinto que teria sido mais fácil para todos nós se eles tivessem morrido em combate, por exemplo. Nós não tivéssemos que lidar com o problema deles hoje. Mas temos. E nesse momento eu pedi para... Falei, olha, não me interessa. Tem coisas que você falou ali, isso eu não quero fazer? Como é que é? Não, eu consigo manter um distanciamento bastante grande das relações emocionais, das relações afetivas com os objetos que eu estou trabalhando. É uma questão que eu me pergunto, às vezes, se isso um dia vai me cobrar um preço. Agora todo mundo fala em ter traumas e tudo. Não são eventos traumatizantes para mim. Não, aí nós somos iguais. Eu acho que nós concordamos. Eu não tive ainda essas relações afetivas, assim, algo que me tocasse tanto nesse sentido de que eu dissesse, isso eu não quero fazer. Se eu morresse, você ficar tocado? Um pouquinho, não muito. Ia cobrar as dívidas primeiro. Ia cobrar as dívidas primeiro. Como é que é essa transição de ter saído da redação e hoje ser esse grande freelance que você é? Porque você é o cara que faz tudo, né? Faz texto, vídeo, áudio, enfim, televisão, faz tudo. Como é que é isso? Cara, eu vejo essa transição como um reflexo direto da precarização do trabalho do jornalista. Eu estou fazendo isso hoje porque não tem mais emprego para mim. Entende? Acho que é uma conjunção de fatores. As tecnologias facilitaram muito, então hoje eu consigo fazer uma cobertura na Venezuela com meu celular. Peraí, desculpa, não tem emprego para você que faz tudo. Tem emprego para quem, então? Eu acho que tem emprego muito ruim para algumas pessoas. Muito ruim no sentido de a remuneração está muito, muito, muito ruim. E há também uma queda na qualidade desse emprego. Então hoje quem trabalha em redação não consegue viajar. O cara que faz Inter na Folha, por exemplo, com raras exceções, a maior parte da carreira dele ele passou com a bunda sentada na Barão de Limeira, fazendo ligação para algum especialista XYZ de alguma universidade. Chegando às redes sociais. Mas o cara nunca foi pro Iraque sentir o gosto do que é estar nos lugares, entende? E eu realmente acredito que a gente, para conseguir contar uma história de forma relativamente decente, a gente precisa ir num lugar que seja só para sentir o cheiro do lugar, né? Então, a partir de um momento, eu não consegui mais fazer matéria que eu gostaria de fazer. Essas matérias que você viu do Congo, por exemplo, já foi o início de uma coisa meio pirada. Eu trabalhava no Isto É e eu oferecia para Isto É para trabalhar de graça para eles. Então já era algo assim, eu estava contribuindo de certa forma também para essa precarização do trabalho, mas porque era a única maneira que eu encontrava de conseguir viajar. Eles me davam uma folga, não me descontavam o salário e eu fazia o investimento e fazia a viagem. Como é que você vê assim, esse momento que com tanta gente entusiasmada, muita gente com qualidade, enfrenta agora nesse mercado, cara? Eu acho uma tragédia. Acho que a gente está vivendo... Puta que programa triste. Mas eu acho que... Coitado do jornalista. Não, eu acho que é uma tragédia de verdade. Eu sou um cara que eu tenho um apreço fundamental pelo jornalismo. Acho que o jornalismo, apesar de todos os problemas que ele tem, e ele tem vários problemas, ele ainda é, de fato, uma das balizas de um mundo democrático e mais justo. Eu realmente acredito nisso e vejo o jornalismo como uma profissão quase messiânica, sabe? Eu acho meio nobre.
nobre. Eu digo que, sabe, eu acho isso. Eu não tenho medo de dizer que, assim, pelas pessoas que eu conheci em campo, pela qualidade dessas pessoas, ainda que muitas dessas pessoas eu não goste delas, Claro. assim, sabe? Mas eu percebo que são pessoas nobres, assim, na maioria das vezes. Né? Eu acho que a maior parte das pessoas, sim. Acho que tem vários... eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, não acho que meu trabalho é capaz de fazer impacto quase nenhum, mas acho que é um trabalho super importante que ajuda a contar a história no futuro, vai ajudar a contar a história no futuro. Nesse ponto, eu realmente acredito que nós temos esse papel de registrar a história, ainda que de forma tosca, mas é um registro da história. E acho que as novas gerações, em especial as dos fotógrafos, os fotojornalistas, passa por uma dificuldade monstruosa, né? Ninguém mais quer pagar pela imagem, né? E pouca gente quer pagar pela informação. E vejo muito dessa juventude, desse pessoal novo, confundindo um pouco o que é jornalismo com o que é ativismo, né? Então, sempre buscando um lado e tal. Então, porque é uma coisa assim, porque no momento em que falta o incentivo para a profissão, sobra de alguma forma a possibilidade de ser ativista, até pelas mídias sociais, que você pode hoje, né, criar o seu próprio canal de YouTube e virar um ativista, né? Qual que é o futuro? Vai ter mais ativismo do que jornalismo? O que é? Eu acho que a gente vive um momento hoje de absoluta descrença no jornalismo. E eu poderia citar aqui 1000 razões para justificar isso. Acho que o jornalismo corporativo vem cometendo erros profundos nos últimos anos. No Brasil, na última década, acho que o jornalismo corporativo entrou num processo... O que você define como jornalismo corporativo? Jornalismo profissional. Uhum. Jornalismo onde há um investidor capitalista que emprega as pessoas e as pessoas vivem daquilo ali. Isso é o que eu chamo de jornalismo corporativo ou jornalismo profissional. E que segue determinadas, entre aspas, regras e processos na produção daquele conteúdo. Né? Uhum. O que eu acho é que o futuro, o que indica de futuro hoje no Brasil, né? Eu acho que o cenário é muito ruim. Você viu o que aconteceu na Folha agora, com a decisão do Luiz em tirar a Maria Cristina Frias e não investir mais no jornal. A decisão da Exame está indo para um banqueiro que vai assumir agora. Ou seja, a ideia de que o jornalismo ou os veículos de comunicação servem para atender um interesse específico, um lado específico, que não seja os valores republicanos ou valores civilizatórios, tem se tornado mais aceitável, eu acho, pela sociedade. Entende? E isso é muito ruim pra gente, né? Pra quem faz jornalismo. Porque basicamente é propaganda. Bom, Ian, para encerrar assim, olha, eu sei, o jornalismo hoje está difícil e tudo mais, mas, né, é uma profissão muito legal, né? Senão a gente não tava... Não tem melhor nesse mundo. Não tem melhor nesse mundo, assim, é uma, né? O que você diria, eu acho que esse vídeo vai ser mais para estudantes de jornalismo, né? Assim, já falamos que tá tudo ruim, e agora? E agora? Cara, eu acho o seguinte, quando você falou, jornalismo é a melhor profissão do mundo. Eu acho isso, acho que é uma profissão que te permite viver mundos absolutamente diferentes do teu, é um salvo-conduto para você entrar em cenários que você não entraria nunca. Como ficar acompanhando um batalhão no Iraque, entendeu? Ou, enfim, 1 milhão de coisas. O que eu diria para um estudante de jornalismo, eu vou repetir exatamente o que os meus professores disseram há 20 e tantos anos atrás, quando eu fazia faculdade, 25, 30 anos atrás. Precisa ler história e entender o poder da narrativa e não agir. Eu acho que hoje há uma tendência muito grande dessa nova geração, em especial dos fotógrafos, de agir esperando que os fatos aconteçam diante dele para que ele consiga construir uma narrativa. Muita gente virou câmera da CET, ou seja, se não tiver uma coisa muito forte acontecendo na frente dele, ele não consegue contar uma história. Tentar aprender, escrever no sentido não técnico, mas escrever, conseguir identificar histórias e tudo mais. Agora, eu sou um velho de barba branca, careca e barrigudo. Eu sinto que também... eu estou ficando para trás de um monte de coisas. Tem um monte de coisa nova acontecendo e talvez vão fazer bem melhor do que a gente, né? Não sei. Bom, então, muito obrigado. Sabe o quanto eu gosto de você, não só, assim, o quanto eu admiro o teu trabalho, né, mas o quanto eu gosto de você como amigo, né, o quanto a gente se ajuda. Isso daí, assim, as nossas histórias, isso daria mais 10 programas, que vão ser nos próximos. Eu que agradeço, cara. Eu também te admiro muito. Como profissional, eu te acho um puta de um fotógrafo bom pra caralho. E já falei isso pra você 1 milhão de vezes. E também admiro muito a maneira como a gente se relaciona. Acho muito bom. Legal.